Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente aí do outro lado. Hoje estamos no nosso terceiro episódio do nosso podcast e eu tenho duas convidadas muito especiais para a gente bater um papo sobre felicidade, que foi o tema da nossa última mensagem, e sobre um tema que me interessa muito, que é meditação. Então, vou deixar elas se apresentarem um pouquinho. Marina. Eu sou a Marina Galosa, esposa do pastor Pedro, e é uma alegria estar aqui e convidar uma querida amiga, Luísa. Se apresenta, Lu. Olá, meu nome é Luísa Nazaré, eu moro em São Paulo, capital, junto com meu marido Paulo e meus dois filhinhos, Gabriel e João. E a gente pastoreia a comunidade da Vila, que é uma comunidade presbiteriana aqui, irmã da comunidade de vocês. Então a gente está todo mundo dentro do mesmo barco. E vai ser muito legal a gente conversar um pouco sobre meditação, sobre contentamento, sobre essas práticas do cotidiano para a gente poder viver uma vida mais leve. Muito bom. A gente já adianta que essas duas aí, elas têm um grupo, né, um canal no Telegram, mas no final a gente fala sobre isso. Então eu vou começar com uma pergunta que chegou lá no nosso Instagram. Muito obrigada, pessoal, que participou essa semana. Que é, meninas, por que a nossa cultura afirma que felicidade é igual diversão e entretenimento? Boa essa, né, Lu? Bom, eu diria que assim, a gente está inserido em uma cultura que perdeu a noção transcendental da vida, né? Então, vive-se muito o aqui e agora, o que não é ruim, viver o aqui e agora, porém sem uma dimensão da eternidade, da transcendência, né? Então, as pessoas atrelam muito o ser feliz com o se sentir satisfeito com sensações físicas de saciedade, né, digamos assim. Então, eu acho que as pessoas acabam buscando muito formas de satisfazer os seus desejos físicos, emocionais, com aquilo que elas podem ver, né? Aquilo que elas podem pegar e sentir rápido, né? Então, tem a ver com isso também, com o imediatismo de ser algo que eu consigo logo uma solução rápida para a coisa. Então, ao meu ver, é isso, assim, o fato da nossa sociedade ter perdido a noção de transcendência e da plenitude que o se conectar com o eterno. No caso, a gente sabe que esse eterno é pessoal, né? É um Deus pessoal, mas se conectar com essa transcendência, né? Viver uma vida aqui e agora mais conectada com a transcendência. Excelente. Eu concordo plenamente com isso. A gente percebe nitidamente, né, como as pessoas buscam coisas mais imediatas, buscam satisfação e mais distrações, né? Tem mais dificuldade com lidar com coisas processuais que vão demandar mais da gente, mas a gente vai em busca do que é mais rápido, mais fácil, né? E aí a gente encontra, de repente, a satisfação, né? Ou uma satisfação muito frágil, né? Em coisas muito imediatas, né? Muito rasas. Eu acho que nem seria uma... As pessoas acham que... As pessoas buscam muito... Desculpa, a euforia, né? Essa questão de sentir aquela... Aqui dentro dá aquele negocinho que dá aqui dentro, sabe? Assim, que a gente consegue falar. Então, assim, a gente fica muito em busca disso. De se sentir meio que transbordando ali no momento. Só que é temporário, né? Então, você está sempre em busca dessa sensação. Sempre em busca desse algo diferente. E aí que eu acho que mora o perigo, né? Porque você nunca não consegue ter o que a gente busca, que é a felicidade real, né? O contentamento, que você falou, né? Sobre ser contente e tudo. E eu acho interessante que é bem colocado isso, Keilinha, assim, que as pessoas confundem felicidade com essa sensação de euforia
mas que não dá para você viver a vida toda com essa sensação de euforia, né? Porque a vida humana não foi feita para ser vivida dessa maneira, né? E eu vejo o quanto a felicidade bíblica está muito mais parecida com a paz, né? Com o shalom, no sentido de uma vida plena e em paz, do que necessariamente uma vida eufórica e empolgante, digamos assim, né? E cheio de sentimentos de empolgação, né? Eu acho que isso é interessante. E uma outra coisa que eu estava pensando é que a gente, na verdade, confunde essa felicidade achando que o que a gente recebe aqui com qualquer tipo de satisfação momentânea com a satisfação última, né? Então, tem uma frase de C.S. Lewis que eu acho muito legal, que ele fala sobre isso, que é como se a gente ficasse no parquinho, no banco de areia, fazendo castelinhos de areia no banco de areia, sendo que, a 3 passos para frente tem uma praia linda, né? E a gente se contenta ali com o bolinho de areia, como se aquilo fosse a realização do que é brincar na areia, né? Então, eu vejo muito como isso, que essas coisas, e isso é algo que a gente precisa levantar também, que essas coisas foram feitas para serem desfrutadas. Não são coisas ruins em si mesmo. Não quer dizer que, não, então eu não vou buscar felicidade, não é para eu buscar ter essa sensação física prazerosa. Não, é para você buscar. Porém, dentro dessa perspectiva e tendo a consciência da presença do Criador com você e de que Ele é o doador dessas dádivas, né? E que, em essência, Ele é o supremo bem. Ele mesmo que você não tenha nenhuma dessas dádivas, você ainda pode estar contente, ainda pode estar plenamente satisfeita, porque Ele é a satisfação, né? E esse é o verdadeiro contentamento, né? Quando a gente consegue se satisfazer com Ele, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Acho que Pedro falou bastante disso no domingo, né, o contentamento que é um contentamento independente do que você está vivendo, né? Você está vivendo um caos, mas você consegue entender que está contente porque você tem tudo que você precisa, né, em Jesus. Gente, essa conversa já começou assim, né? Ó, muito boa, meu Deus. Então, aí a gente falou aí de contentamento e tudo, e eu queria entrar um pouquinho em meditação mais a fundo, porque a gente encerrou uma série e que tem tudo a ver com isso. A gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre autoconhecimento, sobre solitude, e eu sou uma iniciante na meditação, mas eu já consigo perceber o quanto que isso faz bem, o quanto que eu me conheço, né, quando eu pratico, assim, você começa a se entender melhor e o quanto o seu dia fica diferente. Então, eu queria agora conversar com vocês um pouco mais sobre isso. Primeira pergunta, eu vou deixar 2 perguntas já, na verdade. Como que a gente consegue inserir a meditação na nossa rotina, que é uma rotina muito agitada, isso é uma das coisas que as pessoas mais veem problema, né? Aonde que eu vou colocar mais uma atividade no meu dia? E qual seria o melhor momento para fazer? Né? Na hora que eu acordo, ou é na hora que dá um tempo durante o dia, ou será que é para eu dormir? Então, assim, queria ouvir um pouquinho de vocês, que já estão há mais tempo aí nesse caminho de meditação, né? Estudam sobre isso. Então, a opinião de vocês. Muito bom, né, Lu? Difícil para a gente falar sobre isso, né? Porque eu sou apaixonada por isso, assim, não consigo imaginar uma espiritualidade sem essas práticas, porque elas realmente fazem uma diferença muito grande na nossa vida, né, com Deus. É um espaço muito propício, né, para Deus moldar o nosso coração, né, fazer com que a gente consiga conhecer mais a Deus e ser mais parecido com Ele, né, na nossa caminhada. E eu acho que integrar as outras dimensões de ser humano na sua espiritualidade, né? Porque geralmente as práticas que a gente tem mais comuns, né, elas estão muito
focadas no intelecto, na compreensão mental das coisas, né? E eu acho que a meditação, ela dá a chance e o espaço para aquilo que está na sua mente descer para o seu coração, sabe? E criar morada ali. Então eu acho que é uma experiência muito rica por conta disso. É como se fosse um processamento emocional daquilo que intelectualmente você às vezes já sabe, mas que ainda não virou uma raiz, né, profunda no seu ser. Então acho que isso é muito precioso. E aí, respondendo um pouco, né, da sua dúvida, Keilin, eu acho que essa é uma questão que todas nós vamos ter, né? E esses dias eu ouvi uma amiga dizendo que quando a gente fala algo assim, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer exercício, eu não tenho tempo de fazer meditação e tal. Na verdade, o que você está dizendo isso não é uma prioridade para mim. Exatamente. Né? Quando você reformula esse não tenho tempo de, você percebe que na verdade é porque você isso não é uma prioridade para você. Né? Você tem outras prioridades e que muitas vezes essas prioridades descansar vendo Netflix, né? Tipo, são prioridades não intencionais que você não sabe intencionalmente, mas que você acaba priorizando, né? Então eu acho que esse seria o primeiro ponto, assim, colocar como um elemento central da sua vida que você vai fazer, mesmo que você não esteja com vontade naquele dia, mesmo que você não esteja disposta a fazer naquele dia. Eu acho que aí entra um pouco a questão da disciplina, né? De ser algo que você entende, cara, isso aqui é necessário para mim, para que eu possa viver bem. Então, eu vou priorizar fazer, mesmo que eu não tenha tempo, mesmo que eu esteja cansado, né? Acho que tem esse fator da disciplina. Mas, por outro lado, eu acho que não precisa ser uma disciplina rígida no sentido de ter um horário fixo ou um formato fixo para ser feito, né? A gente comenta muito assim que a gente pode atrelar a meditação a outras práticas que você já está fazendo no seu dia, que são práticas mais mecânicas, né? E que você pode fazer aquela prática consciente da presença de Deus e meditando em um trecho da Bíblia. Então, você pode lavar a louça meditando, você pode tomar banho meditando, você pode caminhar meditando, você pode fazer bordado meditando, né? Tem N coisas que você pode fazer e unir essas práticas, né? E fazer de uma forma consciente. Então, eu acho que é algo que dá pra gente encaixar, não precisa necessariamente ser naquele formato de nossa, mas eu nunca consigo ficar sozinha, em silêncio, dentro de um quarto, sem ninguém me interromper. É claro que isso, assim, mundo ideal, mas a gente não vive no mosteiro, né? A gente sabe disso. Exatamente. Então, dá pra fazer, inserir no meio do... Né, no dia não é o ideal, mas é o que dá pra fazer e é tão gostoso quanto, porque daí você... É como se a janela do céu, assim, abrisse no meio do cotidiano e você percebe, caramba, Deus tá aqui. Deus sempre tá aqui, sabe? Eu acho que isso é muito legal. É verdade, é uma coisa uma experiência minha, né? Só para o pessoal ver o quanto que isso é bom mesmo. Gente, arrumar a casa, limpar a casa, se alguém tem muito prazer em fazer isso, depois fala até como, assim, né? Mas eu percebo uma diferença muito grande. Se, do nada, né? Você pega e começa a limpar, começa a varrer sua casa, começa a arrumar sua casa, e o dia que eu coloco, por exemplo, uma música para tocar, e naquele momento eu começo, né, a adorar e tudo. É muito diferente o prazer de fazer tudo. E quando você vê, você já fez e você se sente contente, né? Esse contentamento, né? Então, assim, durante o tempo fiz, eu nem sabia que era uma prática, né? De uma forma de você meditar e tudo mais. Mas você fica sempre ali, pensando sempre em Deus, pensando, né? Na bondade dele, o quanto é bom aquilo. E eu sempre falo assim, igual eu comentei com vocês antes da gente começar, né? Da questão que eu tive um problema na minha cozinha e tal. E aí eu falei até com a Marina, quando eu contei pra ela, eu falei assim... Mas Marina, graças a Deus, né? Só tem esse tipo de problema quem tem um lugar para morar. Então, obrigada até pelo problema que a gente tem. A gente começa a ver as coisas por uma outra perspectiva, né? Então, são detalhes que quando você começa a fazer, você fala, caramba, como faz diferença? Por que eu não fazia isso antes, né?
E inclusive a música é uma auxiliar muito grande assim para você poder entrar num estado meditativo. Eu acho que tem naturalmente pessoas que gostam mais do silêncio, têm mais facilidade em estar em silêncio, né? Agora, para as pessoas mais extrovertidas, que têm um pouco mais de dificuldade com isso, a música e a consciência e o desfrutar dessa música, né, é uma forma de meditar. É uma forma de você, né, internalizar aquilo. Então, acho que também é um recurso interessante de ter, assim, na manga. É verdade. Quando a gente começa a entender que a meditação pode ser praticada no nosso dia a dia de forma... dessa forma, né, lavando a louça, varrendo a casa, sentado com o filho brincando, a gente consegue perceber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que você não precisa seguir tantos passos, né? E aí aqui a gente pode até entrar na diferença de uma meditação cristã, né? Na meditação bíblica para uma meditação qualquer outro tipo de meditação, né? Vamos falar, por exemplo, da budista, ou enfim. A gente não precisa seguir tantos passos, né? Você não demanda tanto de você, demanda simplesmente de você tomar consciência que Deus está com você nesse momento, está no seu ambiente, e a partir do momento que você se conscientiza disso, você começa um diálogo, você pode refletir nessas características que a Keila falou, por exemplo, né? Na bondade de Deus, na soberania dele, na glória que ele tem. Então, isso vai modificando o nosso comportamento, né, diante de coisas tão comuns, né, no nosso dia a dia. Eu acho isso fantástico, assim, quando a gente começa... e aí, por exemplo, surgiu uma pergunta da solitude. É só ir para um lugar e ficar sozinho, né? A solitude, a gente tem percebido, né, que você pode praticar no meio da sala com seus filhos, arrumando uma brincadeira, por exemplo, porque é um estado em si, não exatamente um movimento que você faça, mas um estado, né, que você procura, né? E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque o silêncio, a gente geralmente, o silêncio e a solitude, a gente atribui a condições circunstanciais exteriores, mas eu acho que é um estado interno, né? Você aprender a estar em silêncio e solitude interna, aonde você estiver, né? E você tá inteira ali, aonde você estiver, presente e consciente da presença de Deus e do mover do Espírito Santo naquele momento. E isso traz uma riqueza para a vida humana, assim, porque você percebe que ela é toda vivida diante da presença de Deus, né? E acho que a prática essas práticas, né, elas tiram a gente do piloto automático. E por isso no começo é um pouco mais difícil, mas depois que você vai integrando isso na sua vida, ela vai virando o seu novo piloto automático, sabe? Exatamente. E isso é muito legal, porque você vai vendo a transformação, né? E você vê, por exemplo, sei lá, pessoas falando: nossa, como você é calma, Luísa. Não sou calma. Sabe? Não é por aí. Não. Veja bem, olha só. Pergunte para os meus pais, sabe assim? Eles me conhecem há 29 anos, sabe? Mas eu acho que esse é o processo de formação, na verdade, de transformação interior, né? Em que a gente vai colaborando com o Espírito Santo para que o que é manifestado através de nós seja cada dia mais o jeito de ser de Jesus e não as nossas características naturais, né? A forma de ser que a gente naturalmente teria. Isso tudo, claro, sem perder a nossa personalidade, sem perder a nossa essência, mas a gente vai vendo os frutos do Espírito, né? E vai vendo frutificar o amor, a paciência. Então, é quase como se fosse assim, a gente vai treinando o amor, a paciência, a gente vai treinando todos esses frutos, enquanto o Espírito está nos transformando de dentro para fora.
né? Por isso que eu acho que é fundamental, assim, a gente integrar essas práticas no nosso dia a dia, sabe? E entender elas como parte da vida com Jesus, assim, assim como fazer a sua devocional, né? Assim como ir na igreja no domingo, assim como participar do pequeno grupo, acho que é Na Mesa o nome de vocês, né? Na mesa. Essas coisas mais individuais, mas também são tão importantes quanto, né? Na sua formação e no seu discipulado com Jesus, né? É verdade, né? Como isso... a gente perdeu isso com o tempo, né? Porque isso já... Às vezes a gente conversa sobre meditação, as pessoas, elas têm muito a ideia de que a gente, vamos dizer assim, o meio cristão está trazendo isso de outras religiões, ou, né, enfim. Mas, na verdade, isso faz parte do cristianismo. Total. A gente que perdeu com o tempo isso, né? Total. Então, assim, se você começa a ler a Bíblia, fala da meditação da palavra. E a meditação da palavra não é você ler, não é você estudar. É uma outra, né, uma outra atividade, vamos colocar assim, um outro momento. Então, acho que é legal a gente comentar isso, que, vamos dizer, entre aspas, né, assim, usando termos bem usados hoje, a gente não está mundializando ou querendo cristianizar, sei lá, alguma outra prática. Essa é uma prática que já é nossa, historicamente, nossa, assim, né? E as pessoas já fazem isso. Então, tem enormes benefícios, além, assim, vamos colocar, além dessa questão da consciência do Criador em tudo que você faz, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir, você consegue sentir, porque tem gente que tem dificuldade de entender que Deus está aqui, né? Porque isso, nossa, gente, dá para fazer vários podcasts de tudo que a gente está falando, mas assim, porque durante o tempo a gente perdeu essa questão também de entender que Deus está presente. Às vezes a gente tem que Deus está lá no céu, olhando de lá para cá, e na verdade não, Ele está aqui. Então, assim, além de trazer essa consciência, traz outros benefícios para a gente também, que é aquilo que a gente estava falando, da questão da ansiedade também, de se autoconhecer, que a gente estava falando de ficar sozinho em silêncio. No início, isso é pavoroso. Tem gente que não consegue ficar um minuto em silêncio, só quietinho, porque dentro você não está em silêncio, né? Que foi o que a Luísa falou, que isso tem a ver com como você está dentro também. Então, assim, são práticas que refletem muito, não só essa consciência, mas também tem outros benefícios. E aí é só isso que eu queria deixar, né? Que é essa questão mais da gente não ter medo do cristão, às vezes tem esse medo dessa prática, porque acha que é uma prática, digamos, mundana. Mas não, gente, é uma prática que está na Bíblia há muito tempo, e a gente que acabou perdendo, e outras pessoas foram incorporando isso de tão bom que é, né? Na verdade. Sim, total. Eu posso acrescentar uma coisa? Eu acho que claro. É um pouco dessa perda que a gente teve dessas disciplinas, eu acho que veio, por incrível que pareça, do período da reforma, né? Quando nós como reformados, né, a gente se distanciou um pouco das práticas que eram práticas regulares, assim, dentro da Igreja Católica, digamos assim, né? Com medo de virar legalista ou de confundir fé com obras, né? Então, a gente se distanciou e a gente simplificou ao máximo possível o nosso relacionamento com Deus, né? E aí, às vezes, a gente pode se aproximar desse assunto das disciplinas espirituais, meio que pensando assim, nossa, mas aí peraí, mas não é só pela fé, não é só eu, sabe, não é só a graça, agora eu tenho todas essas outras coisas que eu preciso fazer também, sabe? E eu acho que isso é importante a gente trazer à tona, porque as disciplinas espirituais, elas não são meios de conquistar a salvação ou de fazer com que Deus te ame ou que Deus te dê aquilo que, né, assim, não é um meio de ser aprovado por Deus, né? Não é um meio de barganha com Deus, exatamente. E não é um esforço que a gente tem que fazer para conseguir se relacionar com Deus, né? Como se para a gente ter um relacionamento com Deus tem essa série de coisas que a gente precisa fazer, penitências, não sei o que, blá blá blá. Não, Deus está ali. Ele está em todos os momentos. O que as disciplinas espirituais fazem é sintonizar o nosso coração
a graça de Deus. E render o nosso coração e a nossa mente ao agir e ao mover de Deus. Então, eu vejo muitas disciplinas espirituais como um treinamento para que a nossa alma esteja sintonizada com Deus, receptiva à voz de Deus e ao mover de Deus. Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar, que não é uma série de regras que precisam ser seguidas, não é algo que Deus vai ficar bravo se eu não fizer, sabe assim? Não é algo que Deus está ali anotando no caderninho, olha, fulaninha não está fazendo meditação, fulaninha não está em silêncio e solitude. Não. Deus não, essas coisas não são pré-requisitos para a aprovação, para o amor e para a aceitação de Deus. Isso tudo a gente já tem, né? Essas coisas, elas são treinamentos para que a nossa alma seja moldada no caráter de Jesus, no jeito de ser de Jesus. É a gente colaborar com o Espírito Santo. É quase que fosse assim, no que eu consigo fazer, eu vou disciplinar a minha alma para que ela esteja submissa ao Espírito Santo de Jesus, sabe? A gente tem que encarar as disciplinas espirituais dessa maneira, né? E a partir desse momento que a gente encara desse jeito, né, Lu? Quando você começa a perceber mais Jesus, perceber os movimentos né, que ele tem feito durante o seu dia, naturalmente a gente é desafiado a obedecer. Né? Nós somos desafiados a obedecer, porque naturalmente você vai perceber coisas no seu coração que estão em desconexão, né? Estão em distorção. Então você vai precisar dar novos passos. Então a gente não precisa disso para obter o que a gente tem em Deus, né? A gente pode usar desse tempo para ser moldado e mais parecido com Jesus, né? Que a partir do momento que a gente se diz cristão, né, nós somos pequenos cristos. Então, se eu sou um pequeno Cristo, como que ele faz? O que ele faz? Eu preciso fazer o que ele faz, preciso procurar fazer, né? E às vezes quando a gente pensa nesse o que ele faz, né, a gente pensa naquela o que faria Jesus, né, tipo, eu tô aqui na hora da raiva, o que faria Jesus? Jesus ficaria com raiva, eu vou tentar muito não ficar com raiva, né? Mas na verdade então a gente olha muito para os comportamentos externos de Jesus, né? Mas quais eram os comportamentos internos? Quais eram as práticas particulares de Jesus que possibilitavam que ele, sendo completamente homem, a gente esquece dessa dimensão, ele era completamente homem, ele tinha as mesmas tentações, passou pelas mesmas tentações que a gente, e ele, sendo Deus e completamente homem, tirava um tempo para ficar com o seu pai todo dia. Sim. Quem somos nós, que não somos Deus, somos só completamente humanos sabe? Então, às vezes a gente acha que o seguir Jesus na hora do vamos ver, a gente escolher milagrosamente ser igual a Jesus. Só que a gente não está treinando a nossa alma a se submeter a Jesus. Então, na hora do vamos ver, a gente vai seguir a nossa condição natural de ser humana. Por quê? Porque quem está me guiando, na verdade, é a minha condição. Eu não estou treinando, eu não estou submetendo a minha condição humana a Jesus todo dia. Em todo momento do dia, sabe? Então, na hora que for o piloto automático não vai ser submissão a Jesus, vai ser submissão à sua vontade natural. Então, acho que isso que a gente precisa olhar, né? Para que a gente manifeste Jesus exteriormente, a gente precisa, no privado, no particular, cultivar um estilo de vida com os hábitos que ele tinha. Quais eram os hábitos que Jesus tinha? Esses têm que ser os hábitos da minha vida. E aí, assim, a gente vai vendo que Jesus, por exemplo, tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Da palavra de Deus, verdade. Que ele estudou.
que ele estudou tanto que ele fala, né? Às vezes a gente acha que Jesus nasceu como um bebezinho, já com tudo pronto, sabe? Né? Pronto, tá, a Torá já estava na cabeça dele, né? Tipo, né? Já passei no teste. Pois é, a gente esquece que foi um relacionamento desenvolvido, né? E eu imagino que ele foi construindo as dimensões do que significava a missão dele como ser humano, né? Sendo Deus ali. Então, eu acho que a gente precisa olhar as disciplinas espirituais como isso, assim, como hábitos de vida, como os hábitos de Jesus que vão nos treinar a sermos mais parecidos com Jesus. E isso em nada tem a ver com Deus me aprovar ou não, eu entrar no céu ou não, sabe? Assim, excelente. Isso aí tá definido, tá decidido. A única coisa que as disciplinas espirituais vão me proporcionar é viver, ter um testemunho mais profundo, sabe? Tanto no meu relacionamento com Deus, quanto com as pessoas, né? Então eu acho que, enfim, só colocando esse adendo, que eu acho que é um adendo importante. Não, muito bom, muito bom. Extremamente importante, verdade. Mas uma coisa que você falou aí que eu fiquei pensando, porque é muito mais fácil falar que ele era 100% Deus, né? É que assim, quando a gente fala, ele era 100% Deus, por isso que ele conseguiu, a gente meio que tira da gente essa responsabilidade de olhar as práticas dele e seguir. A gente quer ser como ele, mas a gente não quer se sacrificar o tanto que ele se sacrificava para ser o que ele era, né? Então, é muito mais fácil falar só que ele era 100% Deus. E aí a gente também conversei com Marina esses dias, hoje, na verdade, a gente estava falando sobre processos, né? Que a gente não gosta muito dessa questão de esperar o processo. A gente gosta do instantâneo. Então, eu fiz isso hoje, cadê o resultado hoje? Mas calma, o resultado vem com o tempo, né? Então a gente tem que entender que pode ser milagre, pode ser como se fosse um passe de mágica, pode, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a gente tem que participar desse processo para a gente também poder, acho que valorizar, né? O ser humano tem muito disso, dessa questão de com o tempo e percebendo aquela importância e tudo mais. Total. E quando a gente olha para a vida de Jesus, cara, eu acho inconcebível, na minha visão imediatista assim, pensar que ele viveu 3 anos e foram 30 anos desperdiçados, tipo, fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Tipo assim, só vivendo? Cara, se é pra vir pro mundo, você fica 30 anos fazendo o quê ali? Sabe? Exato. Você sabe que eu já pensei isso também, Lu. Cara, Jesus, a partir do momento que você falasse, você já podia estar curando gente, já podia estar, né? Não é? E aí, Mas isso não. revela o quanto, exatamente, isso revela o quanto Deus é um Deus de processo e de relacionamento, e o quanto ele faz as coisas muitas vezes nos bastidores e no cotidiano, sabe? Às vezes a gente fica esperando, vou viver fantástico. Viver no sobrenatural, sabe? Assim, eu vou viver no sobrenatural e tal. E, cara, o sobrenatural é no meio da louça suja ali, sabe? O sobrenatural. Jesus não vivia no sobrenatural, então, durante 30 anos. Ele tava só sendo humano lá. Ele ficou só levitando, né? Assim. Cara, eu fico imaginando Jesus lá, tipo, fazendo carpintaria. Eu falo assim, Jesus, o que você tá fazendo, meu? Isso não é o seu chamado, sabe? Tipo assim, deixa outra pessoa fazer isso, vem cá, vão fazer uns milagres ali, né? Sei lá, vão... Mas o que eu acho lindo é a gente perceber isso, que a vida é para ser vivida na presença de Deus. Sim. E com certeza, o chamado e o ministério de Jesus não começou só com 30 anos. Já tinha começado antes. Mas era um ministério diferente. Era um ministério com dimensões diferentes, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente lembrar o quanto é processo, não é do dia para a noite. E, inclusive, a nossa transformação não é do dia para a noite.
né? E isso eu gosto muito de pensar que, assim, Jesus, ele não veio para ser um mestre que deu um monte de práticas para que a gente simplesmente seguisse, tentasse fazer como ele fez, sabe? Esse não é o ensinamento de Jesus, porque se fosse, a gente estava ferrado, desculpa, frito. Não sei se frito. Corta depois, hein? Tava frito. Falar em bom mondanês. Foi ótimo, adorei. Porque, cara, para fazer o que Jesus fez, só ele é capaz de fazer. Eu não sou capaz de imitar o que ele fez, de produzir o que ele fez, de produzir a vida que ele teve, sem que seja ele fazendo isso. Então, eu acho que a gente perdeu também essa dimensão de que a vida com Jesus não é uma religião no sentido dele ter deixado, ele não deixou regrinhas. Cara, outra coisa, eu falei assim, Jesus, por que você não escreveu um livro? Todo mundo fala de você, mas você não escreveu. Todo mundo fala de você, mas você não escreveu um livro falando Cadê sua autobiografia? Fazer, porque esse bando de... Você deixou... Eu fico pensando, cara, tudo na mão dele. Olha o bando de doido que ele confiou a mensagem dele. Você fala assim, caraca, esses 12 caras não tinham, um bando de louco, assim. Abandonaram ele, né? Abandonaram ele. Exatamente. Então, isso mostra também, né, que é um Deus relacional. E aí, então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, assim. Eu esqueci até o que eu estava falando. Que é uma relação com o Espírito Santo de Jesus que habita em nós. É isso. Que vive em nós. A gente tem o péssimo hábito, ou se é um mindset que a gente tem formatado, que Jesus não está vivo, né? Assim, ele vive, nós somos o corpo de Cristo, ele vive em mim, ele está vivo hoje para me ensinar como mestre, né? Ele está vivo para me ensinar como servo, ele está vivo para me ensinar a me relacionar, ele está disponível, né? A gente que precisa acessar isso, né? Precisamos nos dispor, abrir nossa mente, o nosso coração, né, para ouvi-lo. Porque o espírito dele não é um espírito que domina a gente, não é um espírito que arromba a porta do nosso coração. Bate a porta, ele bate a porta. Ele é um espírito gentil e que respeita a questão de que o ser humano foi feito para ter uma escolha. Então, ele vai bater a porta. Ele vai continuamente bater a porta. Agora, é sua escolha abri-la e deixar que ele entre, e que ele entre em todas as dimensões do seu ser, né? E que não só ele entre, como ele conduza, né? Então, e aí, de novo, as disciplinas espirituais é o praticar abrir a porta. É isso. Eu vejo como isso, entendeu? Não é nem uma coisa assim, porque às vezes a gente fala assim, então é uma forma de eu acessar Deus. Não, Deus está ali, batendo a porta. Já está. É só uma forma de você treinar a sua vontade e a sua escolha a abri-la e a se render para Ele, sabe? E deixar que ele te domine. Eu acho que isso que é, sabe assim, ele não é um Espírito Santo ele não é um Espírito que te domina, mas a melhor forma de você viver é sendo dominada por ele. Nada por ele. Entendeu? Mas ele não vai impor isso a você. Não vai te forçar, né? Não vai te forçar, exatamente. Muito bom. Gente, essa conversa tá muito boa. Meu Deus do céu, vamos continuar aqui. Voltando para um pouquinho lá que a gente conversou sobre um monte de coisa, né? Muito bom, mas vamos falar mais de meditação. A gente escuta muito, a gente até falou um pouquinho sobre isso, que as pessoas falam, como que eu vou meditar se eu não consigo esvaziar a minha cabeça, né? Eu acho que isso aí é um conceito também errado, né, que a gente tem, né, que a gente tem que ficar em silêncio, esvaziar a cabeça e tudo. Eu acho que na agitação do dia a dia isso realmente, principalmente no início, é bem complicado.
Então, como que vocês responderiam para uma pessoa falar que não consigo usar a minha cabeça, então eu não vou meditar? Na verdade, é um silenciar, né? Eu acho que esvaziar totalmente é realmente complicado, mas você silenciar a sua mente, né? E saber lidar com aquilo. O que você pode fazer de forma prática, né? Você pode, antes de ter esse tempo, separar um caderninho, uma folhinha, anotar tudo que está passando o tempo todo na sua mente, ali, coisas a fazer, preocupações, e deixar ali, né? E deixar tá aqui, né? Eu vou resolver depois, eu vou fazer essas coisas depois. E então fazer esse movimento de silenciar, né? De abaixar o volume e se dispor a ouvir. E aí, nesse contexto, a gente pode utilizar um versículo, né, que remete para a gente, né, características de Deus, características de Jesus, ou um salmo de adoração, né, Lu? O que mais? Eu acho que tem alguns outros recursos também, que às vezes a gente criou esse conceito do monge, né, do monge que foge dos seus pensamentos, ou que está sem pensamentos, né? E aí, se a gente pensar que a nossa prática, né, espiritual é uma prática relacional, e que a gente não está a gente não está acessando um estado inconsciente impessoal, um vácuo. A gente não está acessando um vácuo, né? Esse não é o nosso propósito, ficar no vácuo. A gente está acessando um Deus pessoal. Então, a gente pode empregar o uso da nossa imaginação para ajudar a lidar com os pensamentos. E entendendo que você está se relacionando com alguém. Então, assim, na minha prática meditativa, eu uso muito recurso, às vezes, de pegar um caderno e escrever, que eu acho que ajuda a tirar do campo das ideias e colocar na escrita. Mas, às vezes, eu também me imagino na presença de Jesus, dando para ele aqueles pensamentos, entregando para ele aqueles pensamentos. E como é empobrecedor a gente não colocar nossa imaginação como um artifício da nossa fé e da nossa espiritualidade, porque nós somos seres criados com criatividade, com imagens mentais, sabe? É claro que essas imagens mentais precisam estar pautadas na verdade. Então é uma imaginação cativa à verdade, né? E aí que entra muitas vezes você pegar um salmo que descreve a presença de Deus e você começar a imaginar o que aquele salmo está dizendo. Gente, a hora que você faz isso, você fala, caramba, não, peraí, por que eu tô me preocupando, sabe? Por que eu tô aqui? Porque eu tô na presença disso aqui. Disso tudo aqui, né? Tudo, sabe? Então, usar a sua imaginação para entrar na presença de Deus, usando a palavra, por exemplo, né? Ou um trecho da escritura, uma história, não só simplesmente ler aquela história como uma história que eu preciso saber. Sim. Sabe? Vivenciar, entrar naquela história e falar, aonde eu estou dentro dessa história? Eu estaria onde aqui? Sabe? Geralmente a gente se coloca do lado de Jesus como o maioral, né? Mas às vezes a gente percebe que a gente está do outro lado tacando pedra nele. E aí a gente começa, ai, entendeu? Então acho que a imaginação é um recurso. É um grande recurso. E a gente tem essa dimensão de que a meditação bíblica e cristã, ela não é, o foco dela não é alcançar a impessoalidade, né? Nirvana impessoal. Aqui a gente já está falando um pouco das diferenças, né? Das meditações. E a meditação... Das diferenças.
já deixo aí falando, vocês podem falar um pouquinho dessas meditações aí, os tipos, já podem entrar também se vocês quiserem exemplificar. Porque tem a meditação transcendental, né, e que às vezes a gente, como cristão, fala, não posso me envolver com isso, porque tal, não sei o quê, e de fato é uma meditação que tem um outro foco, que acha que através de muito esforço o ser humano consegue alcançar esse nível de impessoalidade, de transcendência, né, e de até êxtase, transe e tal, né. Então existe isso, mas aí está dentro de uma visão de mundo em que o que eu estou acessando é um vácuo, nada, né, e não é o que a gente acredita. E aí, por outro lado, acho que tem a meditação, o mindfulness, né, que é a meditação de atenção plena, que tirou toda a dimensão religiosa da prática meditativa e virou um exercício mental. É um exercício mental de presença, e que também é muito válido, principalmente nos nossos dias ansiosos, que a gente não está presente, né? E esse exercício mental da presença é algo que, como cristãos, a gente já deveria praticar sempre, estar presente e consciente da presença de Deus. Sim. Né? Então, eu acho que existem esses diferentes tipos de meditação, e a meditação bíblica ela é diferente nesse sentido, de que a gente pratica a presença, o estar presente. Então o silêncio e a solitude é para isso, é você... Para você estar inteiro naquele momento, né? Eu estou inteiro naquele momento. E aí a meditação é a consciência da presença e da vontade de Deus para aquele momento. Então é a consciência da voz de Deus, que é um Deus que se relaciona, mas não é um Deus que se relaciona tipo, agora eu tô ouvindo Deus falar, assim, sabe? Sabe assim, às vezes a gente acha que é isso, né? Eu vou ter um relacionamento que eu vou, momento, e agora, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Vai pra lá, sabe? Não é, né? É uma relação pautada no conhecer, e o conhecer demanda que você passe tempo com, né? Você saber, nossa, isso aqui é o que Deus quer que eu faça, eu vou obedecer, porque eu sei que é isso que Ele quer. Ele deixou a palavra dele para mim, né? Ele deixou as pessoas para me orientarem e tal. Então, acho que essas diferenças são importantes da gente ressaltar. Ressaltar, é verdade. São bem diferentes. E traz muito alívio pra gente, né? Assim, porque você não precisa cumprir tantas coisas, você não precisa depender de você, até nisso, né? Eu não preciso depender de mim para conseguir me silenciar, né? Eu posso depender do Espírito Santo, totalmente. Espírito, eu quero estar disponível nesse momento, quero estar presente, inteiro, sem a minha mente vagando por coisas, né? E quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a perceber o quanto nós não temos consciência de como a nossa mente age, né? E ela vai percorrendo várias coisas, criando imagens, né, daqueles sentimentos, daquelas experiências, e a gente vai reagindo a isso. Então, quando você simplesmente toma consciência, né, de tudo isso, da presença de Deus e do silenciadamente, a gente começa, então, em vez de reagir, você começa a refletir, né? Não, agora eu posso agir de modo diferente, porque eu consigo refletir antes de reagir a um determinado sentimento ou sensação, né? Muito bom, gente. É legal isso que Lu falou, porque eu fiquei aqui pensando, né, que a gente fala muito de relacionamento, de saber o que Deus quer que você faz, né? A gente espera essa voz audível de Deus, né? Mas quando a gente está em um relacionamento, por exemplo, né, que todo mundo aqui é casado com seu marido, você sabe, mesmo sem ele te falar, o que ele gostaria que você fizesse, né? Ou você só de olhar já sabe. Com Deus é a mesma coisa. Quando você se relaciona, você sabe. Como que você fala que sabe o que o outro quer?
Não sei, eu sei, exatamente assim. Deus vai ser a mesma coisa. Quando você desenvolve um relacionamento, você sabe, é natural isso já. Então, acho que esse é o caminho mesmo. E vamos lá, gente. Agora a gente está caminhando para o final, né? Caminhando para o final. Eu queria que vocês indicassem livros, podcasts ou vídeos, qualquer material, assim, conteúdo que vocês acreditam que seja importante para quem está querendo principalmente começar, né? Que é uma prática nova no meio cristão. Então, principalmente quem quer começar, para a pessoa ter essa ajuda inicial. E aí eu já deixo também para vocês falarem do canal de vocês no Telegram, que é muito bom. Legal. Quer começar, Ima? A gente já tem uma listinha, né, prontinha, assim, de livros e coisas que a gente indica, né? Tem livros bem interessantes, tem um super antigo que é bem legal, porque ele não fala só da meditação como disciplina espiritual, que é o do Richard Foster, né? Que é bem bacana. Depois a gente pode deixar no IG, né? Que ele é para todo mundo. Sim, com certeza. Tem outros, tem qual mais? Do Richard Foster, eu acho que tem o Santuário da Alma e o Santuário da Alma, que eu acho que são muito legais, né? Na verdade, todos o Richard Foster, ele tem solitude, tem simplicidade, ele é, assim, uma fonte muito boa para beber com relação a isso. Tem do Dallas Willard também, eu acho que seria O Espírito das Disciplinas, também, que é do Dallas Willard. E eu acabei de ler um dele, muito pequenininho, que eu acho que é super prático, assim, e bom, que é Vivendo na Presença de Cristo. Que ele tá super baratinho na Amazon, acho que vale a pena, assim, ser um ponto de partida para quem não tem o costume de ler tanto e tal, e que quer alguma coisa mais rápida, assim, né? Deixa eu ver o que mais que eu recomendaria. Tem a Liturgia do Ordinário, é esse é bem legal. Muito legal, que eu acho que tá pela Peregrino, tem naquele aplicativo Pilgrim, né, que é um aplicativo só de livros cristãos e audiobooks e tal. E esse fala muito sobre você trazer a dimensão espiritual para o seu dia a dia. Então, acho que é muito legal ler esse também como um dos pontos de partida para você formar essa ideia de que todo momento é um momento espiritual, né? Não existe diferença. E aí tem alguns recursos audiovisuais, assim, né? Tem o nosso canal no Telegram, Muita Calma Nessa Alma, que a gente está disponibilizando algumas meditações guiadas lá, né? Tem também um canal, tem um Instagram chamado Cristãos que Meditam, que é a Maíra Nogueira, ela é uma psicóloga e ela ajuda bastante. Na verdade, ela ensina mais o mindfulness, né? Desmistifica o mindfulness para cristão. Ela ajuda você a silenciar, assim, né, a sua mente. E eu acho que também tem um podcast da Igreja Esperança, lá de Minas Gerais, que eles têm feito algumas séries sobre disciplinas espirituais muito legais e também tem práticas guiadas. Então, às vezes, você ainda não consegue muito bem fazer sozinha, né? Então, ou sozinho. E a prática guiada acaba te ajudando e aos poucos você vai pegando o jeito para conseguir fazer, né? Acho que esses seriam recursos bons. Verdade. Isso aí. Ótimo, gente. Então, caminhando agora realmente para o final, quero agradecer primeiro por vocês dois terem participado dessa conversa. Foi muito boa a conversa, assim, saio até mais leve, ter sido realmente, mas esse foi especial. Mas eu queria, se vocês pudessem, se tiver como, né, que a gente terminasse com uma meditação guiada, alguma coisa bem rápida e breve mesmo, para quem está escutando a gente, até entender e talvez nunca participou, nunca teve esse tempinho, aproveitar que já está escutando a gente e saborear essa prática.
Tá? Então eu já tô me despedindo de todo mundo, de vocês, né? Do pessoal que tá escutando. Se vocês também quiserem se despedir, que aí a gente já termina realmente com a prática. E aí o pessoal já fica tudo quietinho e calmo em casa, eu acho. Uma ótima ideia. Vou deixar para a Lu fazer essa parte, Lu, porque é interessante. Você é a nossa convidada. Você vai dar essa honra para convidada. Depois você vai fazer. É porque depois vocês vão ter tantas práticas que a Marina vai disponibilizar. Nós duas somos aqui tímidas, introvertidas. Fica uma jogando para outra, né? Uma jogando para outra. A gente adora fazer isso sozinhos. No nosso momento quietinho, de solitude, né? Tá bom, vamos lá então. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é você encontrar um lugar minimamente calmo, né? Ou então, se você não conseguir um lugar calmo, você combinar com as pessoas ao seu redor que naquele momento você não quer ser interrompida. Eu acho que estabelecer um limite de tempo e de lugar para você fazer essa prática, né? Então esse é o primeiro passo. Encontre um lugar calmo, um lugar em que você não vai ser interrompido. Faz esses combinados e aí você se senta em uma posição confortável para você passar os próximos minutos, né? E começa respirando bem fundo e soltando ar. Sente a sua barriga enchendo que nem uma bexiga, assim. Você inspira, segura um pouquinho, expira. E aí você fecha seus olhos, continua inspirando e expirando com calma. E começa a ouvir os barulhos da vida ao redor acontecendo e sabendo que esse é o dia que o Senhor fez, que esse é o tempo de agora em que Ele está presente e que Ele está agindo, que Ele está em missão de restauração de todas as coisas. Agora, imagine-se entrando na presença de Deus, entrando na consciência da presença dEle com você. Sente o peso de você poder entrar na presença do Senhor do Universo, o quão importante Ele é, o quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão glorioso Ele é. E ainda assim, Ele te abraça como filha, Ele sorri quando Ele te vê, Ele te abraça como filho. E ele sorri quando ele te vê. Porque é isso que você é quando você entra pela porta aberta por Jesus, para o Criador. Você é filho e filha amados de Deus, em quem Ele se agrada, de quem Ele se deleita, com quem Ele quer se relacionar. E agora, tendo essa consciência de estar presente diante de Deus, vamos meditar no Salmo 37, dos versículos 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Aquete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Em breve, o perverso desaparecerá. Ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes herdarão a terra e viverão em paz e prosperidade. Aquete-se na presença do Senhor e espere nele com paciência. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Busque no Senhor a sua felicidade e Ele lhe dará tudo aquilo que o seu coração mais deseja, porque Ele é aquilo que o seu coração mais deseja. Confie nele, porque os humildes viverão seguros na terra que Ele está restaurando. Amém.